Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam todos bem. Hoje venho partilhar mais um vídeo e este também é de caráter religioso. É sobre um tema que a mim me diz muito e pelo qual tenho muito carinho, apreço, curiosidade e muita fé. Hoje a Igreja, em especial o nosso país, comemora uma data muito especial, dia 19 de agosto. Porquê? Porque comemoramos a quarta aparição de Nossa Senhora a 3 crianças ali na zona de Fátima. E muito brevemente gostava de vos enquadrar um bocadinho sobre realmente o que é que aconteceu. Então, em maio de 1917, a Nossa Senhora apareceu a 3 crianças de idades diferentes, mas 3 crianças simples, sem grandes apetências académicas, porque naquela altura, se andarmos mais de 100 anos para trás, víamos que nas zonas rurais o ensino não chegava da mesma forma, nem estava tão, nem havia tanto acesso ao ensino pelas famílias mais carenciadas. E isso era o caso de muitas e muitas crianças que viviam no meio rural. Portanto, Francisco e Jacinta, 2 irmãos. Jacinta era a mais nova. Francisco, portanto, era o seu irmão mais velho, mas de uma família com vários filhos. Lúcia era prima de Jacinta e de Francisco. Também era a mais nova, de uma família de muitos irmãos, mas era a mais velha dos pastorinhos. E, portanto, eles tinham uma vida normal, porque se calhar para nós pensaremos que era de sacrifícios, porque era uma vida muito dura. A vida do campo ainda é, mas naquela altura era muito dura, e muito cedo as crianças tinham que ajudar naquilo que era preciso em casa, no campo, e nestes 3 pequeninos isso não era exceção. E então, na altura, foi-lhes antes do dia 13 de maio de 1917, apareceu-lhes muitas vezes um anjo que os ensinou, um anjo que os preparou, um anjo que lhes deu a hóstia e o vinho, portanto, o corpo e sangue de Cristo, e um anjo que lhes mostrou que algo de muito especial iria acontecer. Todos nós sabemos que temos um anjo da guarda, ao qual nós devemos criar uma relação de amizade, proximidade, mas o anjo que apareceu a estes 3 pastorinhos foi o anjo de Portugal, que numa das aparições se apresentou como sendo o anjo de Portugal. Depois, então, no dia 13 de maio, eles tiveram esta grande graça de poderem receber e de ver. Portanto, foram confrontados com a aparição de Nossa Senhora, que lhes veio pedir algo muito simples, que era rezar o terço, e que viessem, portanto, à covadeiria todos os dias 13. Mas no mês de agosto, sendo a quarta aparição, os pastorinhos não compareceram ao pedido da Nossa Senhora. E porquê? Não porque eles tivessem esquecido, não porque estivessem a brincar, não, porque eles desde o início perceberam o quanto importante era aquela visita. Bom, então o administrador de Aljustrel, portanto desde maio que se começou a espalhar que estas 3 crianças viam e falavam com a Nossa Senhora, isso para uns aceitaram e até chegavam aos pastorinhos de forma a pedir-lhes ajuda e auxílio. Outros desconfiavam e tentavam perceber se havia aqui por trás algum aproveitamento da igreja ou político, e em agosto os pastorinhos foram presos pelo administrador de Aljustrel, que os levou, não dizendo que os ia levar presos, mas que os ia levar a dar um passeio. Bom, a verdade é que estas 3 crianças
foram interrogadas, uma de cada vez, sendo que a Jacinta foi a primeira que foi interrogada, e em cada vez que eles iam sendo interrogados individualmente, separadamente, portanto, este administrador dizia-lhes sempre: atenção, porque, olha, Jacinta, o teu irmão já foi frito no azeite quente, portanto, e já me disse que era tudo mentira, portanto, podes dizer a verdade agora. E depois ao Francisco dizia ao contrário, à Lúcia também, portanto, foram torturados psicologicamente, mas nunca vacilaram. Foram muito fiéis a Deus e fiéis a Nossa Senhora. Bom, então no dia 13 de agosto estavam presos, estavam numa prisão. E a única preocupação que eles tinham e a sua tristeza não era estarem ali, era porque iam falhar ao compromisso com a Nossa Senhora e ela iria ficar triste com eles e possivelmente já não iria aparecer novamente. Este era o principal motivo de preocupação dos pastorinhos. E como é que nós hoje sabemos estas coisas? Porque a Lúcia, a única pastorinha, portanto, a que morreu em último lugar, não é? Sabemos que primeiro foi o Francisco, depois a pequena Jacinta, devido à peste negra que Portugal e Espanha estava a atravessar. E, portanto, Lúcia, depois durante a sua vida, não sabia escrever, mas ela ditou as suas memórias. Eu tenho aqui o segundo livro, porque eu confesso, eu tenho os dois, mas eu amo o primeiro. Este também gosto, mas o primeiro eu já li e reli e volto a ler, mas não o encontrei aqui, devo ter emprestado a alguém, porque acho que a linguagem está tão simples, está tão repleta de verdade, de fé, de simplicidade, que nada melhor do que, em vez de estarmos a falar, dar esse livro ou emprestar. Portanto, devo ter emprestado a alguém e tudo bem, não há problema nenhum. Portanto, nas memórias da irmã Lúcia, ela fala e conta factos maravilhosos. E o que ela nos conta realmente é que, estando eles presos, o Francisco e a Jacinta estavam muito tristes, porque estavam a falhar com Nossa Senhora. E que ela iria ficar muito triste com eles e que ela não iria aparecer mais. Não é? Ninguém gosta de fazer fazer a mãe triste, né? Ninguém faz nada, ou melhor, ninguém gosta de colocar uma mãe triste. E era o caso deles também. Bom, eles, entretanto, obviamente, com o administrador não encontrando qualquer tipo de motivo para os manter prisioneiros, os devolveu, os foi levar a casa, dizendo que os tinha acolhido na sua casa e tinham-se tratados muito bem. Mentira, mentira. Sabemos isso por alguns registros também e por alguns livros que há que falam exatamente, contam a história toda sobre o que aconteceu. E eu, mais à frente, vou-vos sugerir um livro muito, muito bem escrito, que acho que é muito interessante para perceber um bocadinho melhor isto tudo que aconteceu. E então, os pacientes estavam realmente muito tristes. Mas, portanto, eles foram para as suas casas em Aljustrel e a sua vida voltou ao normal, mesmo com aquela tristeza, aquela mágoa. Será que a senhora vai? Será que não vai? E estando o Francisco e a Lúcia a pastorear, estavam pelo sítio que nós hoje chamamos Valinhos, estavam os dois. A Lúcia começou a perceber que alguma coisa ia acontecer naquele dia. Só que a Jacinta não estava com eles, porque a mãe tinha decidido em lavar-lhe o cabelo, essas coisas. Então ela não estava com eles. Estava um menino chamado João, estavam os três, e o Francisco pediu: olha, vai por favor, vai à minha casa e pede a Jacinta que venha correr para aqui, porque algo vai acontecer. Bom, e água vai, o João lá foi correr, e não estava a Jacinta em casa, estava na casa de uma madrinha. E então o João foi à casa da madrinha, e apesar da madrinha Jacinta ter dito ao João para regressarem a casa, porque ela também queria ir com eles, assim que Jacinta recebeu o recado, correram os dois direitos aos Valinhos. Portanto, aí se deu a quarta aparição de Nossa Senhora. E eu vou-vos ler
o que é que Nossa Senhora naquele dia lhes pediu. Aqui, este livrinho também é para crianças, portanto fala muito sobre, de forma simples, sobre realmente a história sobre Nossa Senhora de Fátima e os pastorinhos. Então o que é que Nossa Senhora pediu? O principal que ela pediu foi: rezai. Rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Mas Nossa Senhora pediu aqui, isso foi o principal que ela pediu, e ela pedia sempre para rezar o terço todos os dias. Todos os dias. Pediu também para continuar a ir à cofradaria em todos os dias 13, que ela ia fazer o milagre tal como tinha prometido no último mês, portanto, no dia 13 de outubro, e pediu também para que lhe fizessem dois andores e que o dinheiro que sobrasse fizessem para uma festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrasse para começarem a construir uma pequena capelinha em sua honra. Portanto, mas o principal que Nossa Senhora pediu foi que rezassem pelas almas que estavam a ir para o inferno, e tantas há que hoje continuam a ir e não têm quem reze por elas. Se retrocedermos 100 anos atrás, mais um bocadinho, não é? Percebemos que a rotina deles era diferente. Eles tinham hábitos de oração muito mais fortes e cotidianos e rotineiros que nós hoje na nossa vida não temos, por vários motivos. Às vezes a culpa não é nossa, por vários motivos. Portanto, todos os dias era certo que depois do jantar, família reunida, pagavam no terço e rezavam. Eu à missa, ao meio-dia também era costume rezar, portanto, havia essas rotinas que os mantinha perto de Deus e com a oração sempre muito, muito próxima de si. Hoje em dia, nós andamos a correr, bem, às vezes não sei bem para onde, as coisas são pedidas para ontem, e às vezes a oração e esta relação com Deus fica para segundo plano. Não deveria, não é? Nós deveríamos cultivar mais esta nossa relação com Deus. Mas não é fácil, mas também se fosse fácil não tinha graça nenhuma, não é? Então, vou-vos sugerir um livro que tenho, eu na verdade vou-vos confidencializar. Eu tenho uma grande paixão, um grande amor por Nossa Senhora, e em especial por Nossa Senhora de Fátima, e por tudo aquilo que aconteceu e por aquelas 3 crianças. Portanto, é um tema que me diz a mim muito, 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 muito. Eu gosto muito de ser professora, eu amo ser professora, eu amo trabalhar com crianças, amo aquilo que faço. E só havia uma coisa no mundo que me pudesse concretizar na mesma forma, que era trabalhar para Deus, exclusivamente. E em especial trabalhar em Fátima, no santuário, divulgar a mensagem de Fátima, divulgar o movimento mariano, tudo aquilo que aconteceu. Mas Deus, assim, os meus meninos agora são outros, portanto, e amo ser professora, mas era a única coisa que me fazia tão feliz como ser professora. E olha que gosto muito. E então, este livro chama-se Pastorinhos de Fátima. Foi escrito por um sacerdote da Diocese de Braga, chamado Manuel Fernando Sousa e Silva. Portanto, ele é sacerdote da Arquidiocese de Braga. Portanto, também licenciou-se em Direito Canónico e é fantástico. Enfim, se nas Memórias de Lúcia é um livro muito mais simples, muito mais com uma linguagem à época, usa muitos termos como, por exemplo, o vosso Messê, e, portanto, é um livro muito mais cru, porque ele é todo feito com as Memórias da Lúcia. Este já é um livro de investigação, é um livro muito mais profundo, que nós podemos aprender muita coisa. Fala sobre a família de cada um dos pastorinhos, sobre a mãe, sobre o pai, sobre cada um dos pastorinhos e sobre as suas características. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, a Jacinta, que era uma miúda, apesar de ser a mais nova, sempre com muito pelo na venta, ela é que sabia, e as coisas tinham sido à sua maneira, porque senão
Ui, diz a Lúcia, que se as coisas não eram da forma como a Jacinta queria, ia haver chatice. E portanto, às vezes a Lúcia Francisco, pronto, fazia uma montada à Jacinta só para a ver feliz. Ela era assim uma menina, como se costuma dizer, com o pelo na venta. Aquilo não era como ela queria, ponto final. Portanto, e eles, quando iam pastorear as ovelhas, costumavam rezar, mas como rezar o terço? Portanto, várias repetições. Em vez de rezarem o Ave Maria completo, eles rezavam Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. E assim o terço era muito mais rápido. Mas, a partir do momento em que viram Nossa Senhora, mudou tudo. Esta Jacinta, que era toda muito perspineta, começou a mudar a sua forma de ser, a mudar a sua forma de lidar com todos. E bem sabemos, também por outros relatos, que quando ela estava em Lisboa, no Hospital de Dona Estefânia, muito ela fez, muito, ela suportou dores horríveis pelas várias operações que ela passou e nunca se queixou. Portanto, esta pequena menina deu muito testemunho e muito testemunho do que é ser realmente cristão e temente a Deus e fiel a Deus e a Nossa Senhora. Portanto, este livro fala muito sobre todo o que aconteceu com os pastorinhos. Fala muito, muito sobre tudo. E, portanto, eu agora não vos vou ler, mas aconselho vivamente a adquirirem este livro. Não é assim, provavelmente assim, muito barato, mas também não é caro. Não é caro. Portanto, é um livro que quem quer saber a história do enterramento de Fátima, e com este livro irá com certeza ficar muito, muito esclarecido. Tem fotos da época, por exemplo, fotos de quando Jacinta morreu. Repara que estou a falar muito sobre Jacinta, não é? Não é a minha favorita, mas é uma das minhas. É assim, aquela menina assim do meu coração. Mas depois farei assim um vídeo a falar só de Jacinta, só sobre o Francisco, que é outro pedacinho de luz, e sobre a nossa Lúcia, que eu espero ainda em vida. Tenho muita fé que ainda em vida consiga chamar Santa Irmã Lúcia. Bom, então, este livro fala muito sobre a história toda de Fátima, o que é que aconteceu. Gostava também de vos sugerir que quando forem a Fátima, que vão a passeio, mas com um passeio diferente, uma peregrinação diferente. Portanto, visitem os lugares de culto. Como eu diria, é assim um lugar mais conhecido, Capelinha das Aparições. Temos onde tudo aconteceu, não é? Onde Nossa Senhora falou, Nossa Senhora apareceu, onde fez o Milagre do Sol. Depois saímos de frente para a capelinha, portanto, de frente para a imagem do nosso lado direito, temos a primeira grande basílica, que foi construída onde estão os restos mortais dos 3 pastorinhos. Depois temos o recinto enorme. Do outro lado temos a basílica, mais nova, linda, maravilhosa. E depois temos Aljustrel, que é onde viviam os pastorinhos, onde vocês podem entrar nas casas dos pastorinhos. Podem entrar na casa da Jacinta e do Francisco, que é logo ali à entrada. Podem tirar fotos onde esta foto foi tirada. Há lá um sítio onde está a ser esta foto igual e diz assim, foi aqui que foi tirada esta foto. Portanto, aqui também. E podem ir também à casa da Lúcia, que é a minha favorita. Portanto, as casas estão exatamente iguais, mas a da Lúcia tem uma particularidade, que é, continua exatamente como há 100 anos atrás, há modificadores, mas muito poucas, porque está exatamente igual. Tem sempre umas ovelhinhas ali à porta, e depois vocês podem descer, podem entrar pela propriedade da irmã Lúcia, onde vão ter um poço onde tem uma imagem de um anjo com 3 crianças, que muitas vezes o anjo também desaparecia ali por diversas vezes, e onde falava com eles e onde os ensinava, e portanto, é um sítio muito especial. Muito especial, é um sítio sereno, é um sítio, apesar de estar ali ao pé portanto, há muita movimentação, não se ouve nada, é um sítio muito bonito. Depois, saindo dali, vão em direção aos Valinhos.
Portanto, se não quiserem ir ao Estoril, podem entrar nos Valinhos, como quem vem da Cova da Iria, que é um caminho que vai dar, começa exatamente ali, e depois é uma via sacra que vai dar à outra ponta, já mais perto de Aljustrel. Portanto, mas estando em Aljustrel, entram pelos Valinhos, e logo a primeira imagem que vem é uma estátua muito bonita, construída em honra de Nossa Senhora, exatamente na aparição de 19 de agosto. Então, é uma imagem bonita, linda, mas eu sou muito suspeita porque eu amo Nossa Senhora, portanto, onde muitas pessoas vão. Portanto, às vezes pensa-se que a covadeiria tem mais importância, mas a importância é a mesma, dito por alguns padres com quem eu já tive o prazer de fazer algumas peregrinações. É um sítio tão especial como a covadeiria, e é um sítio mais recatado. Vocês depois entram no meio daquele descampado, não é bem descampado, tem muitas árvores, mas tem muitas oliveiras, onde vocês são convidados a serem vocês mesmos um bocadinho os pastorinhos. E vocês entram, fazem as vossas orações, percorrem todos os valinhos, e mais ou menos a meio tem a loca do cabeça, onde também o anjo apareceu e falou com eles, e lá está, explicou-lhes, ensinou-os, preparou-os para esta grande missão que é realmente que eles iam ter. Pronto, era isto hoje que eu vos queria transmitir. Dizia-vos que às vezes me dói muito quando, mesmo quando estão a rezar o terço na Cova da Iria, na Capela das Aparições, eu sei que não é por mal, mas as pessoas não têm assim muito respeito, algumas, muito respeito pela, pela, pela própria cerimónia que está a acontecer, e portanto, deixa-me só entrar só um bocadinho. Problemas técnicos, já está tudo bem. Portanto, às vezes não têm muita noção de que às vezes quando as pessoas estão em oração, ou estão no joelhódromo, ou está a correr uma missa, ou um terço, às vezes as pessoas que vêm a passar não se apercebem que ao falarem estão, portanto, estão a falar aquilo que fosse um santuário, mas de céu aberto. E pronto, e às vezes seria bom termos um bocadinho mais respeito por todos, por nós e pelos outros, porque muitas vezes, às vezes, as pessoas estão a rezar, e o facto de nós estarmos a falar incomoda bastante, bastante. Mas pronto, uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabem, partilho já convosco, é experimentem, desafio-vos a ir um dia, neste caso, uma noite, meia-noite, meia-noite e meia, 1 da manhã, ao santuário. É uma experiência maravilhosa. Portanto, e é sempre bom, e convido-vos também a rezarem o terço todos os dias. Não custa nada, não é uma sacrifício, não é uma seca. É mesmo muito, muito bom. E se tiverem algum problema, se tiverem antes de tomar alguma decisão importante, agarrem-se à oração, agarrem-se à Nossa Senhora, a Deus, e vão ver que a vossa vida vai mudar. Vai, de facto, vai. Porque a Deus nada é impossível. E a nossa mãe está sempre a interceder por nós. Sempre, sempre. É ela que dá o seu jeito, que nos dá muito colo, muito colo, muito colo. E portanto, meus queridos e minhas queridas, hoje é um dia muito importante e não podia deixar de vos vir dar aqui, partilhar convosco esta minha mini experiência, ok? Espero que fiquem todos bem e que, se gostarem do vídeo, ponham um like, partilhem, comentem, que é bom eu ver depois no meu canal alguém dizer: boa, olha, gostei. Eu sei, às vezes vocês, eu já recebi bastantes feedbacks privados, mas podem colocar aí à vontade. Portanto, um like, partilhem e tenham o resto de uma boa noite, ou de um bom dia, ou de uma boa tarde, e sobretudo, fiquem com Deus.